Fica à vontade. Como se você estivesse numa mesa batendo um papo. Esquece a câmera, entendeu? Tá. Agora, por exemplo, você quer falar, por exemplo, uma coisa importante para a câmera. A tua câmera é essa daqui, ó. Tá. Então, por exemplo, sabe quando você quer gravar um criativo, alguma coisa para poder falar para o público? Então, no caso, quando você for fazer isso, tipo um corte, né? Você vai gravar um criativo, um recado. Eu posso até falar para você, essa aqui tua câmera e tal, essa câmera aqui. Aquela lá vai estar filmando nós dois e aquela lá é a minha. Tá? Vai ter momento que eu vou te fazer uma pergunta e você vai estar respondendo. Normalmente, quando a gente está respondendo perguntas, você acaba direcionando para a pessoa, né? Mas não tem problema nenhum. Você pode direcionar para a câmera também, porque vai ter momento que você vai estar respondendo. Talvez eu vou estar no celular, talvez eu vou estar olhando para a câmera, vou estar olhando outra coisa, mas você continua falando para a câmera, não tem problema, entendeu? Tá, eu olho para ele. Isso, é mais difícil eu olhar a palavra. Isso, entendeu? Porque talvez você vai estar falando e eu não vou ficar o tempo todo aqui, porque se eu ficar o tempo todo olhando para você, aí parece que o podcast vai ser eu falando para você e as pessoas vão estar desligadas. Entendi. Se a gente olha para a câmera, as pessoas se sentem parte da conversa. Entendi. Tá? Tá. Então vai ter momento que eu vou estar desfocado para você. Pode olhar para tua amiga também e tal, entendeu? Julião, gravando. Tá gravando, né? Tá gravando. Se você quiser. A imagem ficou... essa imagem aqui, ó. Aí a gente pode trocar as luzes, que eu sempre uso o azul, né? E aí hoje ficou laranja, ficou perfeito. Eu uso azul ou preto, né? Aí mudar assim por causa dos cortes, porque senão eu tava pensando, por exemplo, vou mudar o cabelo sempre também, entendeu? Porque imagina 40, 80 corte, parece que eu tô com a mesma roupa, com a mesma cara. Então parece que eu gravei tudo num dia só, entendeu? Fechou. Então vamos... Só preciso gravar seu nome aqui para poder falar, cara. Escreve aí. Eu vou chamar de Girlane. Tu quer chamar de Lani? Laine? Lani. Não, mas pro começo eu preciso falar, Gislane, né? Gislane. Gir. G... G-I-R. Tem umas palavras que eu tenho dificuldade para falar e o seu é uma das coisas que eu tenho dificuldade. Normal. É Girlane. Girlane. Tá bom, então. Bem-vindo a mais um podcast Além do Consórcio, aqui com Júlio Rocha, o investidor em consórcio. Hoje a gente vai entrar num tema para você que é mãe, para você que é pai, família. A gente vai falar sobre direitos. Muitas coisas a gente tem direito, mas a gente não tem a informação. E hoje eu estou trazendo uma advogada aqui para poder falar de alguns temas que muitas pessoas deixam passar, né, na tua família, né, por não conhecer, né? E eu já presenciei muitas pessoas com essa dificuldade na família e para mim trazer esse tema aqui é muito gratificante. É como se fosse um podcast, né, de inspiração, né, e ajudar. Esse podcast vai ajudar muitas famílias, eu tenho certeza disso. A advogada que eu trouxe aqui para poder falar desse tema atua nessa área e vai poder te ajudar com muitas informações valiosas, tá? Nesse podcast a gente fala sobre investimento, né? E nada melhor do que falar sobre investimento em saúde. Então, eu vou estar falando sobre saúde no podcast de hoje e como que isso influencia na nossa família. A saúde, tá? A saúde do pai, a saúde da mãe, a saúde do tio, do avô, de todo mundo. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui e sobre os direitos que o ser humano, que a gente tem através do SUS, que a gente tem através também dos planos de saúde, que a gente paga caríssimo. Então é disso que a gente vai falar no podcast aqui. E eu trouxe aqui a advogada Gislane. Isso? Tá certo o nome? Isso. Acertei o nome dela pela primeira vez aqui ao vivo aqui no podcast. Só um recado antes de você apresentar. A gente está no Spotify, tá? Então, você que vai ver esse podcast aqui ao vivo, o que você vai fazer? Você vai tirar um print que está vendo a gente pelo Spotify, vai marcar o meu @, o investidor de consórcio, que eu vou repostar você no meu Instagram, tá bom? Então, dá para você ver pelo YouTube e também pelo Spotify. Vamos lá, então. Me fala um pouco, tá? Dessa profissão que é advogado, mas antes de entrar na tua história, tá?
Você é nova aqui em São Paulo, um mundo totalmente diferente, que veio lá do Nordeste. Me fala um pouco da sua cidade, Recife. Então, sim, eu sou natural de Recife, né? E Recife é uma cidade maravilhosa, uma cidade quente, né? Foi muito desafiador para mim no início, quando eu me mudei para aqui, para São Paulo. Isso. Tá. Lá em Recife, eu tive em Recife já umas 3, 4 vezes, né? E eu fui numa praia chamada Porto de Galinha e também Maracaípe, né? Qual que é essa mudança, né? Tipo de você estar rodeado de praias maravilhosas, lindas, né? Carneiros e tal, e você vir para São Paulo, que aqui é só trabalho, na verdade, né? Como que é essa mudança para você? Então, no início foi desafiador, como eu falei, né? Até porque eu morava a 10 minutos da praia. O meu caminho para o trabalho, para a faculdade, tudo era o caminho da praia, né? Então, eu cresci acostumada com isso. Mas, às vezes, em período de férias e tudo mais, às vezes eu vinha para São Paulo, porque a minha família paterna é daqui de São Paulo. Ah, de São Paulo. Às vezes eu vinha para São Paulo, às vezes eu... Enfim. Então, você tem sangue nas férias. paulista, então? Sim, eu tenho família aqui também. E aí, quando eu me formei, né, na faculdade, eu vim para São Paulo só para passar férias e acabei ficando. E que é sua mãe, seu pai? Eles moram em Recife? Moram em Recife. Moram em Recife. O que eles falaram com essa decisão de você vir para São Paulo? É porque não foi planejado, foi meio que foi uma loucura, assim, porque eu vim só para passar, acho que 1 mês. E aí abriu o edital do exame da ordem, né? Que é a OAB. E aí eu pensei, eu vou prestar. E aí eu prestei o exame da ordem aqui em São Paulo, minha OAB paulista, e acabei ficando. Tanto que eu vim para passar 1 mês, vim com a mala de mão, aquela de 10 quilos. E fiquei 2 anos para voltar para Recife. Para poder visitar novamente? Foi. Voltei para Recife só para visitar e 2 anos depois. Tá. Normalmente, assim, você forma na faculdade de Direito, né? Aí o próximo passo é fazer o exame da OAB, né? Para depois começar a atuar. Mas antes você já começa a atuar já com estágio e tal. Como é que foi esse processo para você? Você já fazia estágio antes de passar na OAB ou como que funcionou esse processo? Sim, durante a graduação eu tive a oportunidade de realizar alguns estágios em escritórios, né, de advocacia. Aqui em São Paulo mesmo? Não, ou lá em Recife? Lá em Recife. A faculdade eu fiz em Recife, que foi na Universidade Católica de Pernambuco. E lá, aí eu tive a oportunidade de atuar em alguns escritórios, né? Só que eram escritórios generalistas, né, que a gente chama clínico geral, que faz tudo. Faz tudo. E aí acabei migrando ali para o direito da saúde também, que teve uma influência muito grande para mim, foi por conta de um estágio. Eu tinha muitos amigos da área, né, muitos amigos da área da saúde, e eu tive a oportunidade de estagiar no CREMEP, que é o Conselho Regional de Medicina, que foi quando eu tive o meu primeiro contato ali real com o direito médico, né. Aí, a partir dali, né, quando eu saí desse estágio, acabou o estágio, eu já sabia exatamente o que eu queria, a área que eu queria seguir. Tá, isso é interessante que eu tive aqui no podcast um advogado também, e aí ele falando essa questão de você escolher uma área para você atuar. Sim. Né? No teu caso, o direito de saúde surgiu no estágio. Essa paixão por direito de saúde surgiu no estágio. Sim, eu acho que aflorou no estágio, Aflorou no estágio. Você já tinha essa... Eu sempre tive uma tendência ali para a saúde, eu sempre gostei muito de sentir que eu estava ajudando as pessoas, sabe? E aí, eu ainda na faculdade, antes de procurar o estágio no Conselho de Medicina, eu até paguei algumas cadeiras na faculdade relacionadas a isso, ao direito médico. Então, assim, eu já tinha uma tendência para o direito médico, que era pouco conhecido, inclusive... E ficou mais conhecido depois da pandemia, né? Mas na época era pouco conhecida. E aí foi quando eu fui procurar o estágio no Conselho de Medicina e eu consegui. Aí aflorou mais, eu pude... Porque é diferente, né? Porque ele trabalha mais com processo administrativo no Conselho de Medicina. Então, ali são processos administrativos, sindicância e tudo mais. Acho que tem mais a visão do lado do médico, entendeu? Do que do paciente em si. E aí eu pude conhecer um pouco mais, aí aflorou mais em mim essa vontade, esse desejo pelo direito médico. Quando eu saí do estágio, me formei na faculdade, eu cheguei a atuar no direito médico apenas, né?
com processos administrativos e migrei para o direito da saúde, que é o que eu mais faço hoje em dia. Tá, vamos lá. Doutora Gislane trabalha com direito da saúde, como vocês viram, e eu sempre começo o podcast aqui querendo escutar a história, né, dos meus convidados mais a fundo. A gente começou um pouco diferente, porque quando ela falou direito da saúde, né, eu nem sabia que existia esse termo, né? Muita gente não Porque sabe. quando a gente fala em direito, a gente sempre pensa em outro tipo de direito, né? E direito de saúde é algo que é desconhecido, né? É desconhecido por mim, com certeza também, talvez muitas pessoas que vão ver ao vivo aqui, é desconhecido também, tá? Fica uma coisa que parece assim que não existe nenhum defensor que vai me ajudar, tipo, nessa questão, né? São poucos advogados. Exatamente. Mas eu queria saber um pouco da tua família lá em Recife, né? Seus pais, sua mãe, seus irmãos, como que é isso na sua adolescência? Você já queria fazer direito? Queria fazer outra profissão? Como que era isso? Bom, na adolescência, ali mais perto do ensino médio, eu ainda não tinha certeza do que eu queria fazer. Direito não se passava assim pela minha cabeça, eu sempre gostei mais da área da saúde, né? Então eu pensei em psicologia. Médica? Não, medicina eu nunca pensei. Não. Tem medo de sangue? Um pouco. Eu pensei mais em psicologia, pensei em biologia. Só cortando você sabe que eu não tomo vacina, né? Nossa, falando isso ao vivo, né? Não toma vacina? Como assim? Não, porque assim, eu literalmente tenho medo de agulha. Eu não tomo vacina. Nossa. Sério, não tomo. Aí você falando, não falo medicina, não. Eu, quando eu era mais novo, eu queria fazer medicina, né? E aí eu falei, aqui no Brasil eu não vou conseguir passar numa medicina, né, pública. E caro também. E aí, estava terminando o ensino médio, eu estava vendo medicina na Bolívia, né? Só que depois tu faz a medicina na Bolívia, você tem também que validar. Eu falei, não vai resolver, eu vou ter medicina e não vou conseguir trabalhar, entendeu? Só para dar um parênteses sobre isso aí, porque eu te perguntei sobre vacina, né? Mas assim, essa área de saúde que você atua, você já gostava disso então? Sim, eu sempre gostei, né? Na época eu pensava em biologia, psicologia, pensei até em nutrição. Mas aí o que aconteceu? No terceiro ano, eu já tinha prestado o Enem, e quando acabou o terceiro ano do ensino médio, eu acho que era dezembro, a gente tinha que esperar até, acho que fevereiro, eu não me lembro muito bem, acho que era fevereiro ou março, para sair o resultado do Enem, para saber onde que a gente passou, né? Sim, sim. E nesse tempo, quando eu acabei o ensino médio, eu acabei tudo. Eu tinha uma rotina muito ocupada, assim, o meu dia inteiro era ocupado, eu tinha cursinho, eu tinha o cursinho, né, para passar na faculdade, tinha a escola, tinha cursinho de inglês, tinha muita coisa. E com o fim do terceiro ano, acabou tudo. Eu fiquei sem nada para fazer. Nada. Então, além de você estudar normal, você fazia cursinho ainda? Sim, eu fiz o cursinho, né, pro Enem, Sim. pro vestibular. E eu fazia cursinho de inglês, informática, esses, né, que a gente acaba passando um tempinho. No inglês eu passei 3 anos. E aí, quando acabou tudo de uma vez. Coincidiu, assim, de ser tudo na mesma época. Aquela rotina de estar sempre estudando, de estar sempre Acabou interagindo com a tudo. galera, acabou. E agora, o que eu faço da vida? Eu ia ficar 3 meses, eu acho, 2, 3 meses, sem nada para fazer, nada. Só esperando, né, para o resultado. E aí, eu lembro que na época saiu um concurso, que era um concurso da Polícia Militar. Aí eu pensei, não estou fazendo nada. Polícia Militar. Eu tava um mês já sem fazer nada em casa, eu estava ficando maluca, só assistindo novela, aquelas novelas mexicanas, sabe? Que na época eu passava, era o dia inteiro. E aí, eu pensei, vou fazer esse concurso só da Polícia Militar. E foi aí que eu tive o meu primeiro contato com o direito. Mais especificamente, o direito constitucional. Ah, sim. Foi o meu primeiro contato. Porque estudando para poder passar na polícia tinha uma matéria de direito, não? Sim. O concurso da polícia, né, tem várias matérias de direito, né, que é o direito administrativo, o direito constitucional, o direito penal, o direito civil. Então, eu tive que estudar e foi o meu primeiro contato. E aí, eu gostei. E eu nunca imaginei que eu fosse gostar de direito. Eu fiquei, nossa,
eu gostei muito de estudar. E aí, teve o concurso, passou o concurso, né? Que inclusive eu passei também. Só que eu não tinha altura suficiente para ser policial militar. Preconceito eu não isso, tinha. hein? Eu acho Poderia virar escrivão, tá tudo bem. era 1,60, eu acho. O mínimo, eu tenho 1,54. Ah, o concurso era para trabalhar Era polícia militar. na rua e tal. Ai, mas foi só por teste mesmo, né, que eu fiz. Podia ser motorista. Mas eu não tinha altura. E eu também não iria passar no TAF, né, que é o exame físico, enfim. Físico. Ah, lógico que você... Aí eu não ia conseguir, não. Aí, enfim, foi o meu primeiro contato, eu gostei. E aí, quando saiu o resultado, a nota do Enem, que a gente poderia escolher o curso, eu coloquei direito. Eu troquei, assim, em cima da hora. Para poder fazer direito. E fui pro direito. E sua família apoiou nessa escolha Apoiou, minha família inteira ficou muito feliz, né? de você fazer direito? É curso padrão, né? Curso padrão. Tem irmãos que é direito? Não, eu tenho um irmão mais velho, mas não é da área, ele é empreendedor. E só eu tenho primos, né? Que Minha tá na prima área? também é advogada. Em Recife também. Também. Em Recife, Também. tá. E essa escolha sua, por exemplo, de você sair de Recife, né? E vir trabalhar em São Paulo. A rotina é outra, né? Em relação a trabalho. Hoje você atende mais cliente online, mais cliente físico. Como que é esse trabalho seu hoje? Então, eu atendo mais online, né? Porque hoje em dia, como a gente não tem o auxílio da internet, né? Não tem mais tanta essa necessidade de se deslocar. E o meu cliente, ele prefere o atendimento online. Né? Uma reunião online ali, rapidinho, sem precisar se deslocar. A gente pode atender de qualquer lugar. Eu atendo fisicamente também, mas é mais raro. Os clientes preferem online, mais um atendimento virtual. Tá, hoje você trabalha para algum escritório ou escritório seu mesmo? Sabe por que eu te pergunto isso? Eu até no último podcast aqui, eu até comentei, eu tenho uma prima que ela trabalha na área de direito, né? E um tempo ela morava aqui em Campinas, no interior, ela trabalhava eu tenho as palavras que não vai sair, vai. Trabalhava lá para o governo. Isso, doutora. Aí ela foi embora lá para onde a gente nasceu, que é lá em Capelinha, no norte de Minas, né? E lá ela montou o teu escritório. Aí eu falei, mas por que tu não montou em São Paulo? Ela falou assim, tem muitos escritórios lá, né? Então, tipo, já que eu ia montar um escritório, eu prefiro montar um escritório aqui, que eu sou basicamente a única aqui, né? Foi mais fácil para ela se posicionar. E hoje, como que é o seu posicionamento em relação ao cliente? Ao cliente? É isso, para o cliente te encontrar. Como que é? No teu escritório, muita indicação? Como que é esse processo? Então, no momento, principalmente a indicação. Indicação. Isso. Você tem uma boa influência, então gera muita indicação. Eu tenho bastante indicação. É porque eu acabo trabalhando muito, por exemplo, eu não pego tantos processos, entendeu? Sim. E eu dedico muito tempo a cada cliente. Então, eu trabalho com uma quantidade menor, mas com um cliente bom, entendeu? E esse cliente que tu resolve um caso, vai te indicar outro. Aí ele me indica. Principal é a indicação. E também eu iniciei o posicionamento na internet, né? Eu achei que era importante. Mas a gente começou, estamos no comecinho. Mas o principal no momento é a indicação. E os meus clientes, a maioria, né, é daqui de São Paulo, Rio de Janeiro e também Recife. Sim. É porque o processo, assim como ele é digital, né, a gente pode atuar de qualquer lugar do Brasil. É tudo online. Tá, então você consegue resolver tudo... É tudo online. O processo é eletrônico, não é físico, como era antigamente. A gente não precisa se deslocar até o fórum, entendeu? As audiências, a maioria, né, são online. Tá, isso facilita também, né? Facilita porque se, muito. por exemplo, se eu tenho um cliente lá em Recife, aí tem uma audiência, tem que ir lá em Recife para poder atender. Facilita muito, porque aí eu consigo trabalhar... Aqui em São Paulo, eu consigo trabalhar em todos os outros estados também, entendeu? De forma virtual. Tá, a gente vamos entrar no tema que é direito da saúde, né? E quando a gente fala em direito da saúde, né? A gente pensa, nós temos dois tipos de... que atende a população, que é o convênio, né? E também o SUS, né? E normalmente o brasileiro ele tem uma coisa que ele reclama muito do SUS. Eu, por exemplo, eu era um crítico do SUS, sabe?
eu falava, o SUS não atende bem, não resolve, né? Só que eu parei de ser crítico do SUS, doutora, quando tinha um plano de saúde que eu pagava muito barato e fui atendido no plano de saúde. E aí eu entendi uma coisa, você pode me dizer muito melhor do que eu sobre isso, que o pobre, né, se ele tem um plano de saúde, conforme o plano de saúde que ele tem, ele é muito mais mal atendido do que o SUS. Porque hoje, por exemplo, eu não tenho um plano de saúde. Então, se eu tenho algum problema, tenho uma reserva de emergência, eu prefiro pagar uma consulta. Por quê? Porque, assim, o que eu entendi? Conforme o plano de saúde, o médico que te atende lá, ele ganha muito pouco daquele plano. Então, ele vai te atender pior do que, né, se ele estivesse atendendo para o governo, que talvez ganharia mais, né? Então, assim, eu gostaria que você explanasse um pouco sobre essa questão do direito da população. Por exemplo, eu, como cidadão, não tenho um plano de saúde. Que direito que eu tenho em relação ao SUS, né? Por exemplo, eu vou lá marcar uma consulta. Tem algum tipo de urgência para poder marcar essa consulta? Não tem? O que eu posso exigir em relação ao governo, em relação a isso? Então... Tema complicado, né? É muito polêmico, né, quando se trata do SUS. Eu sou uma apoiadora do SUS, né? Eu acho, assim, que o SUS, ele ajuda muito o nosso país, né, a população do nosso país. Claro que ele tem seus defeitos, né? Ele está sendo aprimorado a cada dia. A cada dia o SUS, ele vem melhorando, só que isso é gradual, não é? Pode continuar, doutora. Só que isso é gradual, né? E, assim, o direito à saúde é um direito constitucional, né? Então, assim, é dever do Estado prover, entendeu? Então, não importa se você tem acesso a plano de saúde ou se você não tem. Você tem o direito de ser atendido pelo SUS. Tá, mesmo eu tendo um plano de saúde, eu tenho o direito de ser atendido pelo SUS. Sim, aí vai ser uma escolha sua, né? Se eu vou pelo plano de saúde, se eu vou pro SUS. Exatamente. Porque você é cidadão, você paga seus impostos, né? E você tem o direito de ser atendido pelo SUS. Tá, então todo cidadão brasileiro Todo cidadão brasileiro. tem acesso E não brasileiro também. E não brasileiro, no Brasil tudo, né? Eu fui valorizar o SUS quando eu tinha um amigo dele falou para mim como que é a saúde lá fora, né, nos Estados Unidos, né? Lá é tudo através, tu tem que pagar, né? Não tem essa saúde gratuita que a gente tem aqui. Então, muitas vezes a gente reclama, mas quando tu vai ver lá para fora, tu vê que a situação lá é diferente, né? Eu conheço pessoas que moram nos Estados Unidos, mas aí quando precisa fazer alguma cirurgia, tratamento, vem para o Brasil para fazer aqui. Utilizar o SUS, exatamente. Porque lá não teria condições. Tem que deixar o fígado lá no consultório, né? Aí viaja para o Brasil, faz o tratamento aqui e depois volta. Tá, então em relação ao SUS, todo mundo tem direito de ir lá, marcar uma consulta e ser atendido. O SUS, ele tem... As pessoas reclamam muito, né? Porque é muito cheio, muito lotado, nunca tem vaga. Essa é a principal reclamação das pessoas, né? Só que com relação aos médicos que acabam... É porque, assim, o brasileiro, né? O cidadão, ele vai reclamar com aquela pessoa que ele tá vendo, a pessoa mais próxima. Que é quem? A recepcionista da UPA. É o médico do SUS, entendeu? Que é a pessoa que ele vê. Só que o SUS, ele tem excelentes médicos. Excelentes médicos o SUS tem. Tá. Todo tipo de cirurgia eu consigo fazer pelo SUS? Consegue pelo SUS. Tá. Claro que vai ter aquela questão da fila, de agendamento e tal. Que já é um outro processo. Porque, como são muitas pessoas, né? Vai para uma questão de prioridade. Né? Mas aí você consegue também. E dependendo da sua prioridade também. Outro tema polêmico sobre essa questão de prioridade, doutora. Vamos lá. Eu tenho uma cirurgia para poder fazer, né? E eu entro na fila lá para poder fazer essa cirurgia. Como eu sei que essa fila está seguindo a ordem normal, se não chega outra pessoa lá e entra na minha fila? Tem como eu ter essa visão, ou um aplicativo que eu olho lá, uma pessoa foi operada, agora próximo, ou não tem esse controle? Como que é isso? O cidadão, ele não consegue ter acesso, ele não consegue ter esse controle, né? O que ele vai saber é a numeração que ele está na fila. Por exemplo, 99, um exemplo. E aí depois daqui a pouco ele olha, está 80. Entendeu? Aí então ele consegue ver que vai diminuindo. Ele consegue.
Exatamente. Em alguns estados não, em outros sim. Mas geralmente a maioria dos estados adotam. Tem um aplicativo e aí você consegue ver qual é a sua posição na fila, entendeu? E tem uma previsão também. É Às porque, vezes nossa, eu já vi várias polêmicas dessa aqui na internet, né? Ah, aquela pessoa, até teve do Faustão, né? Será que ele passou na frente para ser operado e tal, né? Tem essas questões de situações de vacina também, que já aconteceu muito isso. Eu tinha curiosidade de saber, será que, né, tem como controlar? Não, isso a gente não tem. E em relação ao plano de saúde, quando a pessoa paga um plano de saúde, que ele recebe o contrato lá certinho, tem tudo que ele tem direito nesse contrato ou cada plano escolhe uma situação para cobrir? Como que é? Porque, por exemplo, se você faz um seguro de carro, só para você entender um pouco mais sobre a pergunta, que é um pouco polêmica também, a gente está entrando em temas polêmicos aqui, né? A gente faz um seguro de carro, aí coloca lá, batida, cobre. Se o carro está parado lá e cai uma árvore, já não cobre, entendeu? Como que é essa questão do plano de saúde? Eu nunca analisei o que cobre. Cobre na cirurgia, não cobre? Como que é esse processo? Então, no plano de saúde, quando você vai fazer o contrato, geralmente, se você parar para ler o contrato, né, que a maioria não lê. Esse é o problema, né? A maioria não lê. Você vai verificar lá que vai ter algumas doenças que estarão especificadas. Entendeu? Só que o cliente ele não precisa se ater a absolutamente tudo que está ali, entendeu? Ele não precisa. Vamos supor, um exemplo clássico que acontece. Eu vou dar um exemplo de câncer. Os planos de saúde, eles precisam cobrir o tratamento para o câncer, né? Isso daí todo mundo sabe. Ok, precisa cobrir. Só que tem algumas terapias, tem alguns tratamentos, ou tem algumas técnicas mais inovadoras, né? Que não constam ali no contrato do plano de saúde, tá? Mas que ele também deve cobrir, entendeu? Por exemplo, casos que a gente trata muito no escritório é com relação à cirurgia robótica, né? Que se popularizou agora, já tem todas as aprovações, só que é um pouco mais caro. Fazer robótica. A cirurgia robótica é um pouco mais cara, só que também é uma cirurgia mais segura. Tá, mas quem indica essa cirurgia, doutora? É o médico. É o médico. Sim. Exatamente. É sempre o médico, tá? E aí o médico ele identifica que aquele paciente ele tem a necessidade de realizar a cirurgia robótica porque é mais segura para ele, porque ele é um paciente com muitas comorbidades. Então, a cirurgia tradicional traria riscos para a saúde dele. Se existe uma técnica melhor e mais segura para aquele paciente, ele tem o direito. Tá. Não está lá a cirurgia robótica no contrato do plano de saúde, não está no rol da ANS, mas é um tratamento para cumprir com o tratamento do câncer, entendeu? Tá. Então, para você continuidade. Tá. Então, para você que está nos vendo aqui, né, ao vivo no podcast Além de Consórcio, né? A doutora acabou de informar uma coisa muito importante, que se acaso você tem um familiar que precisa fazer uma cirurgia, o médico informou que essa cirurgia é robótica. É sempre o médico. Se acaso o plano de saúde negar isso, você pode exigir seus direitos, né? Você deve. Deve, melhor ainda, deve, né? O plano, provavelmente, ele vai negar. Uma outra questão que as pessoas falam é assim, mas se a gente tem um direito, por que o plano nega, né? O plano nega. A gente tem tanto direito aqui que é negado pra gente aqui no Brasil, né, doutor? O plano nega porque é melhor para ele negar. Mais barato, né? É mais barato para ele negar, entendeu? Porque assim, um exemplo, se tem 10 pessoas que precisam, o plano nega para essas 10 pessoas, duas recorrem para a justiça, ok, as outras não. Agora imagina se ele cede para todo mundo, para as 10, né? O custo dele não seria maior? Vamos lembrar, né, que essas empresas têm investidores e que o que importa é o lucro, né? Exatamente. Então, quanto menos gastos, melhor, né? Então, trabalha em cima disso, né? Então, é isso, pessoal. E deixa eu te falar, essa cirurgia também, os médicos do plano do SUS também, eles indicam esse tipo de cirurgia? Sim, no SUS também pode fazer. Pode fazer também esse tipo de cirurgia. Sim. E no SUS aí já não tem esse tipo de negação? Não tem. No SUS, só tem que identificar a unidade que vai ter o equipamento.
e o médico que realiza. Ah, sim, que aí talvez o paciente vai Exatamente. precisar sair do estado dele ou da cidade. Exatamente. Aí vai ter essa locomoção. Tem que ter a disponibilidade, né? Nossa. Infelizmente, se não tiver... O governo não aí, paga essa locomoção não, né, doutora? Às vezes não, depende da cidade, né? Tá, mas Depende da é cidade. Não vai possível... pagar a estadia da família. Mas é Mas a possível... transferência ele cobre, se for necessário. Depende da gravidade do paciente. Tá, então é possível, por exemplo, se a pessoa estiver fazendo o tratamento no SUS, tem a cirurgia, e o governo arcar também com essa ele vai locomoção. exatamente. O paciente ele vai ser transferido para a unidade que vai poder prover o atendimento para ele, entendeu? E aí ele vai na ambulância, né? Mas isso depende da gravidade do paciente. É que lá na minha cidade, lá, como é que era essa questão, né? A gente morava lá 350 quilômetros de Teofotônio, né? Que é onde tinha um hospital mais, sabe? E aí você quebrava um braço para poder engessar o braço. Nossa! Você tinha que ir para Teofotônio. Agora imagina, não tinha ambulância, né? Então você quebrou o braço hoje, você tinha que ficar com o braço quebrado. Nossa! Aí 2, 3 dias, porque a ambulância ia na quinta-feira ou a ambulância ia no sábado. Você tinha que esperar a data para poder ir fazer, entendeu? Entendi. Varia muito de cidade para cidade, estado. Por exemplo, é muito comum as pessoas do Nordeste, né, do Norte, até do Sudeste também, ter acesso a plano de saúde, né? Eles preferem o plano de saúde. Eles sentem uma necessidade muito grande do plano de saúde. Mas, se você for ali para o sul do país, o SUS ele funciona melhor. Ah, então você acha, por exemplo, é uma visão que mais o pessoal do Nordeste busca mais o plano de saúde porque talvez o atendimento no SUS é mais precário. É mais precário. No Norte, no Nordeste, Sudeste também, dependendo da região, né? Se você for para o interior de São Paulo, algumas cidades do interior de São Paulo, o SUS também é bom. Também funciona melhor. Bem. No Sul funciona muito melhor o SUS. E lá eles sentem uma necessidade menor de pagar plano de saúde porque o Sistema Único de Saúde funciona. Né? Então não se tem tanta essa necessidade do plano de saúde no sul do país. Isso também é interessante, né? Nosso Brasil é intercontinental. No lugar tem mais plano de saúde por causa... Então, com certeza, as empresas de plano de saúde exploram mais o Nordeste em relação a isso. Sim, o Norte, o Nordeste, o Sudeste também. Não vou falar nome de empresa, não, mas por isso que tem uma empresa bilionária de plano de saúde do Nordeste, né? Sim. Sim. Então tem muito a ver isso, né? Porque, tipo, a necessidade da população de ter um plano, uma necessidade maior. De ter um plano de saúde, tá? E quando essa questão aí, por exemplo, é negada, né? Pelo plano de saúde, então precisa de um advogado para poder... Precisa. A nossa maior demanda atualmente no escritório é justamente a negativa de cirurgia. Opa, calma aí. Olha o Google falando aqui, ó. Continua, doutora, desculpa. Então, a nossa maior demanda no escritório atualmente é justamente a negativa da cirurgia, né? E a gente trabalha muito com paciente bariátrico. Tanto paciente com câncer, né, neoplasia maligna, e paciente bariátrico também. É a nossa maior demanda. Essa questão do paciente bariátrico é porque o plano de saúde quer colocar como estética, não quer colocar como saúde? Como que é esse processo? Isso também é polêmico. O que acontece? Quem é bariátrico sabe da dificuldade de conseguir a cirurgia reparadora. Né? Não é tão fácil assim. A maioria dos planos negam. Para mim que é leigo sobre essa questão, doutora. O que é uma cirurgia reparadora? Então, uma cirurgia reparadora é uma cirurgia plástica reparadora. Por exemplo, o bariátrico, quando ele faz a cirurgia bariátrica, ele vai ter uma perda de peso muito, muito alta em pouco tempo. Sim, aí precisa de uma cirurgia para tirar as peles e tal. Ele vai ficar com um excesso de pele muito grande, dependendo do peso que ele tinha anteriormente. Então, você perdeu 50 quilos em 4, 6 meses. Vai ficar com uma flacidez, vai ficar com um excesso de pele muito grande e precisa fazer a cirurgia reparadora, que não deixa de ser uma cirurgia plástica. Sim. Né? E as principais, né, a abdominoplastia, que é na barriga, né? Tem também nos seios, que é a mamoplastia, principalmente para as mulheres, né? Homens também, que é incômodo, né? Desconfortável. E traz muito prejuízo, tanto físico, né?
quanto mental também, porque provoca assaduras, enfim, é uma tormenta. Quer dizer, é uma cirurgia estética, mas é uma cirurgia com uma urgência. Porque não é só eu falar assim, porque quando a gente fala de cirurgia estética, a pessoa fala assim, meu nariz eu acho que é muito grande, eu vou diminuir, né? As pessoas acham, né, que é isso. Vou esticar. Só que isso aqui não está causando nenhum prejuízo para mim, né? É só eu tô querendo mudar o meu rosto e tal. Nesse caso, não, né? Não. Nesse caso, ela é uma cirurgia plástica que não é meramente estética, como os planos alegam, né? É uma cirurgia reparadora. Ele quer corrigir algo que está errado. Não é normal uma flacidez ou excesso de pele, não é normal. Sim. Entendeu? Então, tem que reparar aquele dano que ele sofreu. E a cirurgia reparadora, ela é a continuidade do tratamento pós-bariátrico. Entendeu? Da primeira cirurgia que foi feita. Exatamente. Então, assim, o plano de saúde, ele tem a obrigação de custear. Isso não é mais discussão. Só que a maioria dos planos negam. Às vezes, eles só acatam um pedido da abdominoplastia, né? Que é mais comum, que é na barriga, mas aí nega nos braços, nas pernas, entendeu? Nos seios, para as mulheres principalmente. Mas o plano de saúde, ele tem a obrigação de custear todo o tratamento e todas as cirurgias plásticas. Tá, para você prevenir desse tipo de situação, né? Eu sei que um plano de saúde hoje não é barato, né? Inclusive, eu estava vendo um plano de saúde para minha irmã, que tem um filho de 6 anos. É muito caro o plano de saúde hoje, né? Eu lembro que era muito barato antigamente. Hoje, né? É um absurdo. E conforme a idade da pessoa, vai aumentando mais ainda, né? Exatamente. Como que a pessoa consegue prevenir? Porque, são coisas que não estão no contrato, mas tem obrigação, né? Tem alguma coisa que a pessoa pode fazer na hora da contratação do plano de saúde para que ela não tenha esse tipo de problema? Ou esse tipo de problema vai ter porque é uma plástica, não tem como resolver. Tem que saber do direito e correr atrás. Tem que saber do direito e tem que correr atrás. Se você tem dúvida, o ideal é que você procure um advogado especialista na área. Antes de assinar o contrato. Antes de assinar, seria ideal, tá? Mas a maioria não faz isso, né? A maioria só vai encontrar lá com o corretor vai explicar a situação e o cliente vai lá e assina o contrato. Só que você não pode prever todas as técnicas para colocar num contrato também, entendeu? Não pode prever. Por exemplo, quem assinou um contrato de plano de saúde no ano 2000, por exemplo, não poderia prever que uma técnica mais avançada, como da cirurgia robótica, por exemplo, iria surgir. Então, essa técnica não vai estar no contrato dele, obviamente. Entendeu? Só que essa técnica é uma continuidade para o tratamento dele, entendeu? Uma melhora para ele. Se o médico ele diz que existe a necessidade, assim o plano de saúde tem que fazer. Tá, então esses contratos mais novos, pode ser que os planos de saúde comecem a se prevenir disso? Não, eu acho muito difícil. Difícil? Acho difícil, porque a gente volta para aquela história, né? Ele ganha mais quando ele nega do que quando ele cede. Porque poucas pessoas vão procurar os seus direitos na justiça. O paciente, ele acaba acreditando no que o plano de saúde fala, entendeu? O plano de saúde vai indicar artigo, vai dizer, não está no rol da ANS. Olha aqui o rol da ANS. Aí o paciente vai lá buscar no Google o rol da ANS, vai ver que realmente não consta, entendeu? Só que isso não tem interferência, porque nós temos decisões nos tribunais, entendeu? Nem tudo vai estar lá escritinho na lei, então, por exemplo. O plano de saúde, na verdade, ele ganha com a ignorância de algumas pessoas de não procurar o direito. Isso com certeza. Tá, vamos lá, pessoal. Você não precisa ser estudado, mas ser ignorante de procurar o seu direito, aí sim, né? Ele acaba acreditando. Porque a gente, por exemplo, eu não tenho dificuldade nenhuma, porque eu venho de uma família, meus pais são analfabetos, minha mãe, né, analfabeta, meu pai também, e eu também tenho uma grande dificuldade, que eu estudei pouco também, mas uma coisa é você não ter, né, estudado, outra coisa é você entender o básico e procurar o direito, né, e procurar uma pessoa para poder te auxiliar nisso. Então, você recomenda, assim, para a pessoa prevenir, né, de um plano que se paga hoje, o ideal, né, se a pessoa não tem um estudo, é pegar o contrato e levar para um advogado para ler antes de assinar. Exatamente. E após a assinatura também, se ele receber uma negativa do plano de saúde, o ideal é que ele consulte um advogado para verificar se aquela negativa ela não é abusiva, entendeu?
se é real, entendeu? Se não é abusiva. Porque na maioria das vezes, claro que vai ter vezes que realmente o plano vai estar certo. Mas a grande maioria, a negativa é abusiva. Por exemplo, essa questão do paciente bariátrico, né, das cirurgias reparadoras, já tem bastante tempo que isso rola, entendeu? Mas até os dias atuais, eles continuam negando. E tem paciente... E vai continuar negando e você vai continuar tendo serviço, né, doutora? Tem paciente... O paciente, ele fica como? Ele tem 2 opções. 3, na verdade. A primeira, ele aceita o pedido do plano de saúde. A segunda, ele não aceita e busca um advogado, né? E quando ele aceita a abusividade do plano de saúde, o que o plano de saúde passou para ele de informação, se ele tiver uma condição financeira boa, ele consegue pagar 50 a 60 mil reais no particular para fazer a cirurgia dele. Se ele não tem a condição financeira, ele vai ficar com um problema. Não é melhor procurar um advogado? Melhor procurar um advogado. Não é? Procurar um advogado. Esse negócio de contrato é muito complicado. Em todas as áreas a gente tem essa questão de contrato e que as empresas no Brasil têm esse problema de honrar os contratos. Porque é muito fácil só falar, não, isso não dá, porque foi atendido por um atendente ali. Talvez quem negou o contrato ali foi só um atendente que talvez não tinha nem a informação que isso cobria, porque talvez falou por telefone. Agora, quando a pessoa começa a buscar mais, entende, não, tem direito mesmo, vamos, né? Mas aquela pessoa ali que está ali de testa de ferro, ela já é auxiliada para poder falar, não funciona. Exatamente. Né? É mais fácil negar, é mais benéfico para eles. Quem acreditar, negar. Tudo ok. Quem não acreditou... Porque é isso, a cada 10 pessoas, vamos supor que 10 negativas, 9 acatam e uma procura a justiça. Aí o que ele vai fazer? Vai procurar a justiça e o plano vai ser obrigado a custear. Pronto. Mas aí ele economizou 9, né? É isso que acontece, infelizmente. Tá, então você que está nos vendo aqui, se acaso... A gente nunca contrata um plano de saúde achando que vai precisar. Essa é a grande verdade, né? A gente contrata só para prevenir, mas ninguém vai fazer, eu vou contratar um plano de saúde que alguém da minha família vai precisar de uma cirurgia. Não, a gente não tem esse pensamento, né? Mas eu acho importantíssimo, se a pessoa está pagando um plano de saúde ou está sendo atendido pelo SUS, que ela tenha o melhor atendimento possível, né? Porque é um momento delicado da família. Exatamente. Né? E aí eu fico pensando famílias passando por uma situação dessa, pagando um plano de saúde, e a hora que ele está precisando desse plano de saúde, ele precisa ficar preocupado em arrumar mais dinheiro. Exatamente, é exatamente assim. Para poder custear aquilo. É exatamente assim. Eles se aproveitam da fragilidade do paciente. Né? Principalmente nos casos de negativa para paciente com neoplasia maligna, né? Que é ali o câncer, por exemplo. Eles se aproveitam da fragilidade do paciente, do medo do paciente. Né? É uma cirurgia de urgência, tem que fazer. Não, mas tem que utilizar essa técnica. Não, a gente não vai utilizar porque tem a técnica convencional que funciona. Mas quem está falando que a técnica convencional funciona é o funcionário do administrativo, o funcionário do jurídico. O que é a palavra do funcionário do jurídico para a palavra do médico? Né? Sim. É o médico que vai saber qual é a necessidade daquele paciente. Mais ou menos 8 anos atrás, eu tinha um escritório lá em Belo Horizonte, né? E eu tinha uma parceira minha que era de uma clínica. E ela fazia cirurgias estética, não era cirurgia, o que a gente está falando aqui, era mais estética. E a gente fez a parceria por causa do consórcio de cirurgia estética. Só que a maior procura que a gente tinha não era de pessoas procurando para fazer um consórcio de cirurgia estética. Olha que coisa louca. O objetivo era esse, mas era de pessoas que precisavam do crédito de imediato porque precisavam fazer uma cirurgia com urgência. Então, aí você percebe que isso não é de agora, já funcionava assim. As pessoas precisavam fazer e não tinha como, tinha que levantar dinheiro, tinha que vender carro, tinha que pegar emprestado de família para poder fazer a cirurgia de urgência de família. Então, isso é uma das coisas que me chamou a atenção de trazer você aqui. Eu não tinha falado isso para você, né? Para você explanar isso, porque eu já sofri isso 8 anos atrás, né?
o objetivo era vender um monte de consórcio de cirurgia para as pessoas, né? Só que não vendeu esse consórcio, porque as pessoas que queriam lá, queria de imediato. E não dá para você planejar isso. Doença não tem como fazer planejamento. Não tem como eu falar para o meu cliente, não, começa a pagar um consórcio aqui para planejamento para você fazer sua cirurgia com urgência daqui a 3, 4 meses. Precisa fazer agora, né? Então, a gente teve essa dificuldade lá. Eu falei, quer dizer, tem uma solução. Essa pessoa paga um plano de saúde e não está conseguindo fazer essa cirurgia, tem alguma questão aí, né? Então, precisa de um profissional para poder ajudar nessa parte, né? Então, por isso, foi uma das coisas que me chamou a atenção para você falar aqui para o público, né? Se a pessoa está pagando um plano de saúde, precisa fazer uma cirurgia e talvez... E né? não só a cirurgia, mas também terapias, Terapia, tratamentos, medicamentos, exatamente. Eles negam muita coisa. Agora, como que é esse negócio de terapia, por exemplo? Um exemplo, crianças autistas, por exemplo. Eu tenho uma colega que ela é especialista nessa área. E ela recebe, os clientes dela, né? A maior demanda dela é justamente por negativa de terapia para o paciente autista. O plano de saúde nega terapia para o cliente. As terapias necessárias para o paciente autista, exatamente. Negativa de medicamento, né? Medicamento de alto custo também. São muitas negativas. Aqui a gente já teve a questão da cirurgia. Que é a minha principal demanda, né? Tá, mas essa questão, por exemplo, de demanda, eu sempre vejo algumas vaquinhas na internet de casos muito raros, né? Que o paciente precisa... Doenças raras? Doenças raras, né? Que o paciente precisa de um remédio, tem que fazer vaquinha e tal. Isso aí não é uma obrigação de um plano de saúde cobrir, ou... Sim, também. Também, Exatamente. Principalmente o SUS, né? As pessoas geralmente... Porque, assim, o paciente, quando ele enfrenta essa dificuldade e ele tem um plano de saúde, ele pode recorrer ao plano de saúde e ele também pode recorrer ao SUS. Tá? Porque é aquilo que eu te falei no início, né, da entrevista. Ele tem direito ao SUS também, não importa se ele tem plano ou não. Ele pode recorrer às duas. Ele pode recorrer ao SUS também, exatamente. E essa questão de... Só para cortar, nessa questão da cirurgia que a gente estava falando, a grande questão é que, imagina, a pessoa está fazendo todo o tratamento, chegou no momento da cirurgia, não é viável a pessoa sair do tratamento que ela está fazendo ali no particular, do plano, e começar tudo do zero no SUS, porque ela vai entrar na fila, né? Aí não tem como. Porque assim, ela poderia até... não está dando certo aqui, vou para o SUS. Mas aí ela tem que fazer todo o processo de novo, não tem como ela, né? Não, é muito difícil. Se ele está tendo tratamento no plano de saúde, se ele está tendo um tratamento adequado, dificilmente ele vai sair do tratamento para poder continuar no SUS, não, né? Eu falo a questão da cirurgia, por exemplo. A pessoa foi negado lá a cirurgia para ele lá no plano de saúde dele. Aí ele vai para o SUS para poder tentar fazer para o SUS, que eu acho que as pessoas também fazem isso. Aí ele teria que tentar... aí ele teria que passar por toda a triagem, né? Seria um pouquinho mais complicado. Mas ele também pode. Né? Mas aí seria uma coisa... Sabe, melhor ele brigar pelos direitos dele. Mas continuando aí, doutora, só porque ficou um... Tá. Onde foi que eu parei mesmo? Você falou sobre terapias, que é negada também, e também doenças raras também, que... Essa questão que você falou que via muita vaquinha, né? Que às vezes é negada. Realmente é muito difícil quando se trata de doenças raras, né? Porque é um valor de tratamento altíssimo. Mas aí a maioria dos pais, né, não ficam realmente sem escolha e acabam buscando, né, a justiça. Em alguns casos, infelizmente, o juiz acaba negando, né? Porque o juiz, ele vai avaliar ali, ele vai ver todo o contexto da situação, entendeu? Por exemplo, se ele verificar... Vou dar um exemplo de medicamento de alto custo, né? Se ele verificar que aquele paciente precisa daquele medicamento de alto custo que custa cada caixa 100 mil reais, por exemplo. Ele precisa de 4 caixas, 400 mil reais, um exemplo. Mas aí o juiz verifica que mesmo com aquele tratamento, o tempo de vida, né, daquele paciente é curto. Vamos supor, ele tem ali mais ou menos uma previsão de 3 meses de vida. No diagnóstico. Que não tem jeito, né? Aí, infelizmente, né, tem juízes que... Eu não concordo, não concordo. Que nega. Mas tem juízes que acabam avaliando esse critério
e acabam negando, né? Agora, se é um medicamento de alto custo, que é para a subsistência daquele paciente, por exemplo, aquele paciente, se ele continuar tomando aquela medicação, né? Só ele tomar aquela medicação por aquele período, ele vai ficar ok, ele vai ficar bem. Ele tem uma previsão longa de vida, vamos supor assim. Aí eles acabam cedendo, entendeu? Tá, então, quando o juiz nega, isso é mais ou menos assim, eu posso desligar o aparelho É uma agora sentença ou de daqui a morte. 3 meses? Aí ele vai pensar na economia, tanto para o Estado ou quanto para o plano de saúde, entendeu? Quer Que eu dei dizer, aqui 400, mas às ele vezes não vai avaliar que aqueles 4 meses com a vai ser família... um custo que vai valer a pena, por exemplo, né? Principalmente quando a gente está falando do Estado, né? Que é dinheiro público. É muito comum você encontrar esse tipo de negativa e é muito triste isso. Aí é onde a família busca fazer vaquinha para poder ficar ali Busca, mais... exatamente. Quando a família ela recorre à vaquinha, é porque ela já teve a negativa na justiça. Na maioria das vezes, não é sempre, tá? Aí a família quer ficar ali mais tempo com a pessoa. É triste. É, É muito são difícil. temas... É uma área difícil de trabalhar. Você tem que ter uma saúde mental e tem que ter muita sensibilidade. Para entender cada Tem situação. tem que ter muita sensibilidade, muita humanidade, porque você está trabalhando ali com pessoas que elas estão com... A minha área, principalmente, eu trabalho com pessoas que têm muita urgência, exceto os bariátricos, né? Que a maioria não tem tanta urgência assim. Mas quando se trata de negativa de cirurgia que precisa ser realizada com urgência, né, acaba sendo bem pesado. Você Então, tem que ter uma humanidade muito grande. a pessoa, quando procura você, ela já está ali com a negativa. Ela já está com a negativa, ela já foi empurrada na parede, entendeu? O plano diz, olha, a gente não cobre e não tem o que fazer. Aí o paciente, ele não tem o valor para pagar a cirurgia no particular e ele precisa realizar a cirurgia. Então, o que ele faz? Procura advogado. Porque um advogado é mais barato do que a cirurgia particular, né? Que na maioria das vezes é 50, 60 mil reais. Isso se não ocorrer intercorrência no hospital, né, que está sendo realizado, porque às vezes nem o hospital o plano de saúde cobre. Tá, então que assim, você está trabalhando na área de advocacia, mas também tem uma missão muito grande aí, ajudar muitas pessoas com isso, né? Porque Sim. eu não vejo tão, assim, quando se fala de advogado, né? Tem um pouco de preconceito sobre a advocacia, sabe, doutor? Porque, imagina, quem perde a causa fica chateado, né? Teve um processo, por exemplo, lá o empregador processa o patrão. O patrão acha que não deve, né? Mas aí o empregador vai lá e ganha. Aí o patrão fica chateado. Quando o empregador perde, né? Sempre tem um que está... Alguém não vai sair satisfeito, insatisfeito, né? Ali, né? Mesma coisa, você vai para a área criminal, a mesma coisa, né? A pessoa foi presa porque cometeu um assassinato. A família que a pessoa que morreu não vai recuperar mais aquela pessoa. E o cara vai lá, cumpre um tempo e sai, o advogado vai lá e tira. Então, tem um preconceito nessa área de advocacia, né? E aí, você está me falando de uma situação que você simplesmente defende o direito de uma pessoa continuar com saúde, quando você está defendendo a questão da cirurgia, né? Então, não tem como o dono de um plano de saúde ficar chateado, não, porque, na verdade, ele sabe que isso é obrigação dele, né? Ele já sabe que é obrigação dele. Ele já sabe que é obrigação dele. Então, tipo, não tem por que ele condenar o advogado por isso, entendeu? Que é diferente, muitas vezes, o empregador, por exemplo, o empregado, muitas vezes, há muitas situações que o empregado, né... Sempre alguém vai sair infeliz de infeliz, um lado, né? Queria pagar algo, não, é por causa que eu entrava 15 minutos antes e eu quero esses 15 minutos. Mas eu entrava porque queria, entendeu? Só que não tem como o dono da empresa provar que o cara entrava porque queria, né? Então fica nessas questões. E nesse caso aí não tem nem como, na verdade, o plano de saúde recorrer, né? Não tem como recorrer. Tem como recorrer. Tem como recorrer, para não pagar. Mas aí é questão de economia. Tem como recorrer, Só que, por exemplo, dependendo da urgência, né? Quando se tem realmente uma urgência, a gente faz um pedido liminar. Que basicamente, é como se o juiz... O juiz, ele decide sobre aquele assunto antes, entendeu?
sob pena do perecimento do direito. Ou seja, por exemplo... Essa ação não pode ser julgada daqui a 3, 4 meses. Tem que ser julgada agora. Ele tem que decidir agora. E aí, na sentença, né, depois de toda uma instrução do processo, na sentença ele vai decidir se aquela decisão liminar realmente está correta ou não. Ele vai decidir, entendeu? Se ele mantém, por exemplo. Tá, e qual que seria o procedimento, não sei se você pode falar sobre isso, doutora, se acaso tiver a negação? Como assim? Tu entra com processo, né? Entendi. Eu não sei se já aconteceu isso com você, né? Ou com algum processo, colegas e tal, entrar com processo, ser negado, o paciente morrer, por exemplo. Não, depende muito. A gente enfrenta, né, muita dificuldade também no judiciário, dependendo da cidade, dependendo do estado, né? Mas se a gente tem se a gente tem a negativa, né, o juiz não concede a liminar, porque ele vai ter que explicar. Toda decisão do juiz, ela tem que ser fundamentada. Então, se eu tenho um laudo de um médico indicando a necessidade da cirurgia, aquele paciente é um paciente com câncer, o médico diz, olha só, se ele não fizer a cirurgia em 20 dias, ele vai ter um grande prejuízo na vida dele. É o médico que está falando, que estudou medicina, que entende da situação daquele paciente. Entendeu? O juiz, ele vai entender do direito, mas ele não vai saber, ele vai ter uma dificuldade maior de rebater aquele médico, consultar entendeu? outro médico. Então não faz tanto sentido, mas assim, se a gente tem um laudo médico indicando a necessidade, né, realmente tem um diagnóstico ali que indica a urgência, e o juiz mesmo assim nega, ele vai ter que fundamentar. Aí ele vai ter que dizer, olha, eu vou negar porque esse caso não é urgente, entendeu? E aí ele vai dizer por que não é urgente. Se ele faz isso e mesmo assim a gente entende que tem a urgência, a gente pode recorrer. Aí vai para o tribunal, né? Vai para um desembargador. Aí vai para outro juiz, vai decidir se a decisão daquele juiz está correta ou não. Certo. Entendeu? Doutor, a gente está chegando no final do podcast. Gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e desse um recado para as pessoas, né, que talvez esteja numa situação parecida ou não esteja, por exemplo, esteja só contratando um plano de saúde. Qual recomendação que você daria para essas pessoas? Bom, eu acho que a principal é... Pode falar, então, doutora. Eu acho que o principal recado, né, tudo que a gente conversou aqui, é que não importa qual seja a negativa que você esteja sofrendo no momento. Nunca aceite uma negativa de plano de saúde, assim, de cara. Nunca aceite. Primeiro, busque saber se aquela negativa ela é abusiva ou não. Porque, na maioria das vezes, a negativa é abusiva sim e você consegue reverter a situação na justiça. Aí, ó. Então, recado tá dado, Esse é o principal recado. Recado tá dado para vocês que vêm acompanhando a gente aqui no podcast. A gente fala sobre investimento, né? Além do consórcio. É um projeto que eu criei com o objetivo de trazer temas, né, da nossa sociedade, né? Porque eu vejo que a pessoa que está investindo num plano de saúde, ele está investindo na saúde da família dele. Sim. E aí, imagina, ele investe num plano de saúde, paga todo mês e na hora dele ter o benefício... É uma traição, né? É uma traição. É a mesma coisa do cliente que paga um consórcio numa administradora porcaria e na hora dele pegar o carro dele não é contemplado. É uma decepção. Né? Então, é um prazer ter você aqui comigo nesse podcast, tá? A gente depois pode voltar novamente aqui para poder falar mais profundo de vários outros tipos de situações também que o advogado cobre, né? E é isso, tá? Obrigado pela sua presença, pelo seu tempo aqui. E para você que nos acompanhou aqui, vai lá qual que é a sua rede social, doutora? Minha rede social é Girlane Gonçalves Advocacia. Vai lá, segue a Gislane, eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição, aqui, tá? Se você estiver nos vendo aqui pelo Spotify, isso aí é o Instagram, né? É o Instagram. Tá, então coloca lá assim, eu tô vendo lá a doutora Gislane e marca ela também, né, no Spotify, que ela também vai compartilhar lá também, sim, no Spotify dela lá,
Muito obrigado pelo tempo de vocês nesse último podcast e até o próximo. Acabou? Sim.